Aleluia. Está no tema da campanha, que é o quarto dia, que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Restauração do altar, não é? Isso. Restaurando o altar, isso mesmo. Aleluia. Eu não vou ler todo o capítulo, porque vai ficar muito demorado. Eu vou ler só o 18, 30 mesmo. E depois, no correr da pregação, Jesus nos vai fixar alguns pontos dessa mensagem. Mas em 2 Reis, capítulo 18, versículo 30, vai nos dizer: Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Glória. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Eu vou até o 31. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor afirmado: Israel será o teu nome. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra ela vai muito nos dizer. Alguns já conhecem a história de Acabe e de Elias. Quando Acabe reinou em Israel por 22 anos, não foi reinado muito bom. Foi um reinado porque Acabe ele servia a deuses estranhos, Deus de Baal, Deus de pau, Deus de pedra. Ficou ainda um pouquinho pior quando ele se casou com Jezabel. Porque quando ele se casou com Jezabel, aí a perseguição foi maior. A destruição veio devastadora sobre aquela cidade. Quando Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor, e entre eles estava Elias, entre os profetas, ao ponto que um dos seus empregados, ele começou, por querer esconder os profetas do Senhor de Jezabel e de Acabe, ele escondeu 100 dos profetas. Obedias, um dos seus servos Obedias, escondeu 100 dos profetas em uma caverna, 50 de um lado e 50 do outro. E isso Elias estava escondido. Mas chegou um momento que Elias não ficou mais escondido naquele lugar. Elias se saiu daquele cativeiro, daquela caverna, e se propôs a reconstruir o altar do Senhor. Naquele momento, reconstrução do altar do Senhor quer dizer o quê? Arrependimento. Aleluia. Quer dizer o quê? Se aproximar do Senhor Jesus. Quer dizer o quê? Sair da casa da escravidão de Deus de Baal de pedra e se voltar para os caminhos do Senhor. E o Senhor Jesus escolheu quem para estar nessa ordenança? Elias. Porque, irmãos, para a gente estar na liderança, para a gente ser usado por Deus, não tem que ser de qualquer maneira. Para a gente ser usado pelo Espírito Santo para profetizar, para dizer a essa pedra: ergue-te, ela se erguer, nós temos que estar posicionado. Por isso que essa mensagem é recompor o altar, restaurar o altar do Senhor. E nada mais, nada menos, Jesus escolheu o quê? O profeta Elias. Aleluia. Verdade. Porque ele achou Elias o quê? Retidão. Achou o quê, Elias? Comunhão. Aleluia. Achou Elias coração limpo, um homem temente, um homem obediente à palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo de um altar físico. Mas muitas das vezes o altar não é só físico. Existe o altar espiritual. Verdade, Pai. E o Senhor Jesus está dizendo, está perguntando para mim e para você nesta tarde: como está o seu altar? O altar que eu estou falando nesta tarde, neste momento, é o seu altar espiritual. Aleluia. Como estão as suas vestes diante do Senhor? Pai lindo. Será que ela, aleluia, será que ela está limpa? Será que ela está reta? Será que está dentro do seu altar comunhão com Jesus arrependimento? Há uma verdadeira conversão? Há uma verdadeira crença diante do Senhor? Para que o Senhor possa nos usar da mesma maneira que Ele usou Elias? Para que nós possamos estender a nossa mão diante do enfermo e ele ser curado, do endemoniado e ele ser liberto, aleluia. Ou se quando nós formos fazendo prodígios, nós seremos envergonhados, porque o nosso altar está rachado. Aleluia. Oh, Deus. Porque se você não estiver com o coração, com o altar que é o seu íntimo, nesse momento eu não estou falando do altar físico, eu vou entrar no físico, mas eu vou logo no espiritual, porque o que agrada ao Senhor é o espiritual. Aleluia. Porque se você não tiver com o seu altar espiritual, irmãos, com
se você não se tiver com seu altar espiritual alicerçado diante do Senhor, você será envergonhado diante dos homens e diante do diabo. Porque existem muitas palavras que as pessoas falam aí fora. O diabo está debaixo dos meus pés. Não se engane, ele não está debaixo dos seus pés. Se você não vigiar, se você não se consertar, se você não se posicionar, quem está debaixo dos pés dele é você. Eita Deus. E quando eu prego você, eu prego para mim ou para mim. Porque quando eu coloco para vocês, existem 4 dedos que está virado para mim primeiro. Quando a gente ministra a palavra, primeiro corta para quem está ministrando, para depois falar bem. É verdade, Jesus. Quando é conserto, consertar primeiro para mim que estou pregando, depois para nada. Quando é bênção para mim, depois para nada. Tudo retrata primeiro para quem está na frente. Aleluia. Para quem está pregando, para quem está falando, para quem está na direção, para quem está na direção do trabalho, para depois ir para nada da igreja. Verdade, Pai. E o que Vai o Senhor ser, Jesus Jesus. está requerendo de mim e de você. Louvado nessa seja teu tarde, nome, conserto, Pai. É perseverança, Isso é é comunhão. Porque não adianta você estar numa guerra, você estar numa batalha, se você não estiver direcionado, se você não estiver com o coração limpo, com veste lavada, remida pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo. É, papai. Aleluia. Porque naquele momento o Senhor Jesus convocou Elias para restituir aquele altar. Aquele altar que estava sendo pisoteado por Deus de Baal de pedra, por Deus de Jezabel de Acabe. Mas o Senhor Jesus escolheu Elias, porque viu dentro de si um homem corajoso, um homem destemido, um homem valente, um homem que tinha comunhão com Jesus. Aleluia. Um homem que não se acovardava devido às lutas, devido à adversidade, devido às perseguições que ele havia sofrido naquele reinado de Acabe. Oh, Jesus querido e E santo. será que o Senhor Jesus pode contar comigo, Olha, com você, Jesus. para guerrear lá fora? Senhor. Meu Deus. Aleluia! Será que nós estamos aqui para ser mais um no meio da multidão ou para fazer a diferença? No meio da nossa parentela, da nossa casa, quando nós temos o altar rachado, nós temos a autoridade que vem do alto dos céus e poder gritar que Jesus pode restaurar esse altar. Mas quando nós estivermos verdadeiramente posicionados como Ele quer que eu e Oh, você Deus seja. tremendo. Aleluia. Aleluia. Um versículo que muito me traz a lembrança sobre esse qual estou pregando é Isaías capítulo 38, versículo 1. Quando o Senhor Jesus usa Isaías, profeta Isaías, filho de Amós, para falar com Ezequiel: põe a tua casa em ordem, senão você não viverá e morrerás. É, papai. Quando Jesus falou para Ezequiel, mandou o profeta Isaías profetizar para Ezequiel, eu creio que a casa dele não estava tudo arrumado. Nós vamos entrar agora para a casa física. Eu creio que estava uma bagunça, estava tudo fora do contexto bíblico, tudo fora do mandamento do Senhor. Mas quando o Senhor enviou Isaías para falar para ele, se ele não consertasse a sua casa, ele iria morrer, de prontidão ele se prostrou. Aleluia. Ele se prostrou diante do Senhor. E ali houve um conserto que o Senhor Jesus restituiu 15 anos vezes mais a sua vida. Verdade, Senhor. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, quando nós falamos para a igreja ou para nós mesmos, quando se trata de conserto, a gente só vê cara feia, a gente só vê bico, a gente só vê pessoas murmurando. Muitas vezes dizendo: quem sou eu? Quem é ela para estar falando isso? Eu não sou nada. Eu vi do pó e do pó retornarei. Mais grande aqui é o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que habita neste lugar. Deus poderoso. O Espírito Santo que requer de mim e de você um altar restaurado, um altar edificado na rocha, fortalecido pela presença, um altar onde se fala é a nossa entrega, irmão. Jesus não me quer, nem quer nenhum de vocês na presença dele de qualquer maneira. Jesus requer retidão, Jesus requer temor, Jesus requer obediência. E muitas das vezes nós não temos visto isso no nosso meio. Verdade. As pessoas tratando Jesus de qualquer maneira, com barganha. Jesus não é barganha. Quer algo do Senhor, se posiciona. Quer algo do Senhor, reverência. Quer algo do Senhor, temor. Quer algo do Senhor, obediência. Quer algo do Senhor, consagração. Quer algo do Senhor, jejum e oração. Aleluia. Mas ninguém quer pagar um preço. Oh, Jesus. Hoje as pessoas querem estar dormindo enquanto o seu irmão está orando por você. Isso é muito fácil. Eu entrar na guerra, na peleja por você, eu estar pagando o preço, pegando a carga toda para mim, você roncando.
Jesus. E nós não estamos aqui para ter conforto espiritual. O nosso descanso é no dia da glória. É verdade. E quando nós estivermos aqui é só guerra, é só peleja, é só tapa na cabeça do diabo, é só pisar na cauda de Satanás e mandar ele bater por retirada, porque eu estou na presença. É dessa maneira que Jesus requer de mim, de você, nessa tarde. Ao ponto que o Senhor Jesus escolheu Elias. E aqui no mundo vai dizer que Acabe também, quando viu Elias, quando ele viu Elias, ele desafiou Elias. Ele desafiou Elias trazendo os seus profetas, para que eles pegassem 2 novilhos e cortassem e colocassem, porque aquela cidade estava numa escassez, sem chuva, sem comida. E Elias, sabendo qual Deus que ele servia, qual Deus que ele estava sendo enviado naquele momento, ele aceitou o desafio de Acabe. E deixou Acabe trazer os seus profetas e fazer a sua oferenda, o seu ritual. Virou o dia, a noite, nada. Jesus. E Elias começou a zombar na cara deles. Deus, será que os seus profetas, será que o seu Deus está dormindo? Está descansando? Será que o seu Deus não está ouvindo? Porque nada está acontecendo? E deixou. Quando foi no capítulo 37, se eu não me recordo aqui, quando foi ao meio-dia do dia seguinte, Elias falou: agora eu vou invocar o meu Deus. E naquele momento Elias fez. Invocou o seu Deus, o meu e o seu, a qual nós estamos servindo, o qual nós estamos aqui nesta tarde procurando, glorificando, exaltando. Aleluia. E naquele momento que Elias fez a mesma coisa que aqueles homens tinham feito, invocou o nome do Senhor, clamou o nome do Senhor, aleluia. No mesmo instante Jesus respondeu, porque Jesus viu sinceridade, Jesus viu temor, Jesus viu obediência em Elias. E quando Jesus vê obediência em mim e em você, quando nós prostramos diante dele e clamamos pela resposta, pelo milagre, ela vem. Aleluia. Porque nós confiamos e acreditamos no Todo-Poderoso. É verdade, Pai. E verdadeiramente Ele sabe onde está o nosso coração. E verdadeiramente Ele sabe como está a nossa comunhão para com Ele. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nesta tarde: tenha comunhão. Tenha comunhão para comigo, porque a resposta e o milagre do Senhor só vem quando você se posiciona. Quando você clama, quando você busca, quando você ora. Fácil, irmão, seguir o Senhor Jesus não é e nunca vai ser. Descanso, nós não temos que procurar descanso terreno. Nós temos que buscar o descanso celestial. Quando nós iremos encontrar com o Pai, onde arrumam as ruas de ouro, muros de jaspes. É nesse dia que nós vamos ter o descanso, onde nós vamos ter o privilégio de nos encontrarmos lá, se estivermos posicionados como Elias estava. Glória, glória, glória. Mas muitas das vezes não acontece, sabe por quê? Porque a arrogância, o eu fala mais alto. Como Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Naamã era o chefe da Síria. Aleluia. Naamã ia para a luta, ia para a guerra. Naamã tinha 2 defeitos, mas tinha uma qualidade. Naamã era o chefe da Síria, era um leproso. Mesmo assim, ele não olhava para a lepra, para a situação que ele vivia. Ele ia para a guerra. E quando ele voltava vitorioso. Mas mesmo assim, ele continuava sendo um leproso. Naamã, ele na guerra ele era um vitorioso, mas dentro da sua casa não tinha um convívio com sua esposa. Não podia acalentar o seu filho, seus filhos nos braços, porque a lepra era contagiosa. Aleluia. Mas dentro de Naamã existia uma arrogância, uma prepotência. Existia um homem querendo ser mais do que Deus, ao ponto de mandar ele mergulhar no Rio Jordão, e ele se recusou. Ao ponto, quando ele virou o seu servo para falar com Eliseu, ele queria que de prontidão Eliseu vinha encontrar-se a ele, porque ele é um homem conhecido, bem conceituado. Ele é o chefe da Síria, mas Eliseu não veio. Eliseu mandou um recado para o seu servo, para que ele se mergulhasse nas águas do Rio Jordão 7 vezes. Mas Naamã, com sua arrogância, com sua prepotência, se recusou. Porque onde ele estava tinha rios mais bonitos, mais belos, mais limpos do que o Rio Jordão. Onde o Rio Jordão era água barrenta, suja. E Naamã não queria se sujar, mas sujar o quê se ele era um homem leproso? Por que ele se recusava a entrar naquela água? Se a lepra dele é maior do que a sujeira daquela água qual estava sendo mandado para ele se banhar.
E mesmo assim ele se recusou. Mas ele queria que Eliseu viesse a seu encontro. Eliseu não veio. Porque Naamã queria ser bajulado. E o Senhor Jesus está dizendo nessa tarde: eu não procuro bajuladores, eu procuro verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade. Porque me adorar em espírito e em verdade, a minha glória descerá sobre vós, e vocês verão a grandeza do meu poder sobre as suas vidas. Aleluia. E o Senhor Jesus está dizendo nesta tarde: eu sou o Deus que curei Naamã. Eu curei Naamã das suas feridas, da sua arrogância, da sua prepotência. E eu sou o Deus que cura as suas feridas, a cicatriz que traz dentro do seu coração, aquilo que você tem clamado, buscado no Senhor, em lamento, em choro, em sofrimento. Jesus está dizendo: eu sou a resposta, eu sou a cura, eu sou o livramento, sou eu quem faço, sou eu quem quebro, sou eu que restituo, sou eu quem opero. Deus poderoso, aleluia. Santo, santo, santo. Quando Jesus restituiu aquele altar, usando Elias, me veio a memória de Marta e Maria, como foi pregado, como também foi louvado. Daniel, ele louvou. Daniel orou quando ele estava na prova dos leões. Como a irmã ele louvou o hino. Aleluia. Ao ponto do Senhor, ao poder da oração. Ao ponto do Senhor Jesus fazer daquele leão um travesseiro. Verdade. Um travesseiro para Daniel. Aleluia. Olha o poder, a grandiosidade deste Deus que nós estamos aqui nesta tarde buscando. Glória. E quando Jesus foi até Marta e Maria, Marta ficou afadigada com o altar físico, querendo arrumar, deixar tudo na perfeição. Mas Maria se preocupou com o altar espiritual. Aleluia. O mestre estava pregando, aleluia. Porque ali estava sendo o seu alimento espiritual. Verdade. Ali ela estava trazendo para si o que iria edificar a sua alma, o que iria edificar o seu coração, o que iria fazer com ela ser forte, valente, uma mulher destemida, corajosa. Aleluia. Oh, Jesus, que tu é E o lindo. Senhor Jesus está dizendo para mim e para você o que é impossível aos seus olhos. O que você veio buscar nesta tarde? Jesus. Para você pode ser impossível, mas eu sou o Deus de restituição. Glória. Eu sou o Deus que tiro do pó o desvalido. Eu sou o Deus de milagre, como fiz Elias fazer aquele milagre. E a chuva se sucedeu naquele lugar, ao ponto dele mandar Acabe olhar que a chuva já estava chegando naquela cidade de Israel. Oh, Deus E tremendo. aquele lugar ficou provado que Jesus existe. Aleluia. Naquele lugar ficou provado que existe profeta, Oh, homens e mulheres. glória. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nesta tarde: o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. É verdade. O que você tem colocado no altar, oh aleluia. Deus O que você poderoso. tem colocado no altar do Senhor. Não desanimes, não esmoreça, só confie e acredita, aleluia. Que essas noites de sono que você está perdendo, buscando pela resposta, pelo milagre do Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos. Glória. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Mas Ele quer Deus perseverança, poderoso. Ele quer confiança, Ele quer oração, Ele quer posicionamento, com vestes limpas, coração puro, coração obediente à palavra do Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Verdade. Verdade. Esse é o Deus ao qual nós estamos aqui nesta tarde. Verdade. Aleluia. Buscando, clamando pela misericórdia dele. E o que é impossível? Verdade. O que nós temos feito para o Senhor Jesus? Verdade. Para receber algo dele. É verdade. Será que nós estamos com o nosso altar santificado diante do Senhor? Como está o seu altar espiritual? Jesus requer altar espiritual, santidade. Aleluia. Jesus requer vestes limpas. Para quem? Não sei. Para mim? Pode ser para irmãos. Não sei, quem sabe Jesus. E antes de Jesus, quem sabe é você mesmo. É verdade. Porque nós sabemos o nosso caminhar, nós sabemos o nosso deitar, nós sabemos o nosso posicionar, nós sabemos como nós se comportamos.
nós sabemos como está a nossa vida espiritual. Verdade, diante do Pai. Senhor. Essa maneira, Para Jesus. que nós possamos invocar o nome dele de prontidão e vir receber. Quando o Senhor Jesus enviou Isaías ao profeta Ezequiel, me trouxe a lembrança de algo que aconteceu na minha casa, quando ele mandou pôr sua casa em ordem. E muitos hoje na igreja estão agindo pelo sentimentalismo, pelo oba-oba. Eita, Jesus. Aleluia. Não vou dizer que nós temos que ter coração de pedra, coração duro, não, irmãos. Mas Jesus, ele não ia pelo sentimentalismo. Jesus, ele ia pela fé, pela Aleluia. palavra. O único momento na Bíblia que fala que Jesus chorou foi quando Lázaro morreu, que ele mandou Lázaro sair para fora. Mas hoje as pessoas estão agindo muito pelo sentimentalismo. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias capítulo 3, versículo 16. O capítulo 3, versículo 16. Se você vê seu irmão no pecado e você não exortá-lo, se ele morrer naquele pecado, o sangue dele será cobrado do seu. Mas se você corrigi-lo e ele não se consertar, as suas mãos estão limpas. E muitos hoje na igreja estão agindo pelo sentimentalismo. Repito, nós não somos coração de pedra, mas muitas vezes não temos que agir pelo sentimentalismo, porque muitas das vezes aquele processo que seu irmão está passando é a mão do Senhor, para haver conserto, para que ele venha se posicionar, para que ele venha se consertar diante do Senhor e o nome dele ser glorificado. E muitas das vezes a pessoa está colocando a mão que não é para colocar. As pessoas pedem oração e você não sabe qual o processo que aquela pessoa está passando, e você vai lá para interceder, aquela carga, aquele jugo, aquele levante, vem todo para você, sendo que não era para você pegar aquela carga para você. É, Jesus, olha E aí. quando Jesus falar não faz, não faz. Quando Jesus falar faz, faz. É onde eu vou entrar nessa passagem. Eu tenho uma filha de 27 anos, é conhecedora da palavra. Meu filho tem 26 e também é conhecedor da palavra. Mas minha filha não viveu um tempo de rebeldia. E ela morava com certo rapaz e depois separou, foi morar na minha casa, ficou uns dias na minha casa. E quando ela ficou um dia na minha casa, eu falei, sai desse rapaz, não volte mais com esse rapaz, que esse rapaz não é para você. E ela na rebeldia, ela ficou enferma. Ela ficou com enfermidade de 30 dias. Mãe, ora por mim, eu fui buscar na palavra. Jesus falou, não põe a mão. Eu não coloquei a mão. Ela fez vários exames, mãe, não deu nada. Eu falei, nem vai dar. Porque a mão do Senhor, e em você eu não oro. Se Jesus tiver que te levar para a sepultura, Ele vai te levar. Se Jesus tiver que te quebrar e te levantar uma nova criatura, Ele vai te levar. Mas a minha mão eu não coloco. Porque a mão do meu Deus que está aí para tratar com vocês. Olha aí, Pai. E ela ficou, ia no médico, vinha doente, não tinha nada. Mãe, eu não estou aguentando, não estou dando nenhum céu, eu começou a andar de bengala. Eu deixa, Jesus. Eu nem aí, ó. Para mim era mesmo que eu não tivesse vendo ninguém. Era a mão do Deus, eu estou poderoso, porque se eu cair na mão do diabo, Jesus aqui vai me resgatar. Mas se eu cair na mão de Deus pela desobediência, ninguém tem poder para me tirar da mão. E eu deixei. Quando foi um dia eu estava saindo da igreja, ela me ligou, eu estava saindo da igreja, era quase meia-noite, a gente tinha ido à festividade, quando nós chegamos em casa, ela, mãe, eu não estou aguentando de dor, eu não estou suportando de dor, ora comigo. Eu falei, eu não vou orar. Jesus estava tentando orar. Mas eu vou ligar para o pastor, quem sabe esse pastor pode orar com você, ou ele vai falar o que você está esperando. É que eu estou falando que a mão de Deus você não está acreditando. Aí liguei para o pastor, atenção dele, pastor Amos. Ele, filha, por coincidência, eu estou acordado atrás dela. Desceu com a bengala. Falei, pastor, ela veio aqui para pedir oração do senhor, porque ele tem tantos dias está assim. Aí Jesus, o pastor olhou para ela e falou assim: eu vou pedir a permissão do papai, se posso orar com você, porque ele sairia a mão dele na sua vida, pela sua desobediência. Aí eu também não fiquei mais, deixei ela lá com o pastor. O pastor foi orar com permissão de Deus, como Jesus, como Isaías, como Jesus usou Isaías para fazer com Ezequiel. Aí o pastor falou assim: Jesus permitiu orar por você, mas ele não vai te curar por completo, ele vai aliviar a sua dor, para você se consertar e se posicionar diante dele. Porque se Jesus está falando não faz, não tem que fazer. Se Jesus está falando não vai, não tem que ir. Mas ninguém quer ouvir quando a gente fala mais. Ninguém quer obedecer. É tanto da nossa parentela, é filha na igreja, é irmãos, é tudo. Quando você fala alguma coisa para o irmão, que não agrada o irmão fica falando elefante para você. O irmão já começa a te tratar com desdém. O irmão já começa a querer tocar dentro da unção. Quem sou eu que é você para tocar na unção
tinha que tocar no ungido do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. As pessoas só se esquecem de falar que Deus é amor. Deus é amor. Deus também tirou o povo do Egito. Da mesma maneira também, Deus, Jesus abriu o chão e sucumbiu toda aquela tribo que se voltou contra Moisés. É o Deus de amor, mas é o Deus também de fogo consumidor. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. A pessoa fala, não, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Meu Deus. É dessa maneira. Naquele momento o pastor orou por ela. A dor aliviou ela muito à noite, mas não cessou com ela. Até no dia que ela voltou nos pés de Jesus. Deus poderoso. Nos pés de Jesus, aquela dor passou. Oh, aleluia. É o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Ele requer posicionamento. Ele requer obediência. Porque se não haver obediência, irmãos, não adianta você subir monte, não adianta você orar, não adianta você se consagrar. Eu gosto muito de buscar no monte, eu faço propósito muito em monte. Hoje eu estava no monte 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estava no monte. Mas isso não quer dizer santidade. É verdade. Não adianta você estar no monte, mas estar com a vida toda errada. Não adianta você estar no monte e estar no pecado, na fornicação. Não adianta você estar no monte, dando de santidade lá fora e vergonhar o nome de Jesus. Isso não quer dizer santidade, não, irmãos. Santidade quer o quê? Posicionamento, requer obediência, temor e reverência para com Deus. Aleluia. Porque tem muita gente que fala, eu subo um monte, eu vou um monte, mas a vida está toda errada. Os pensamentos é profano. Não requer o que Jesus requer dela verdadeiramente. Então o que adianta? Isso não traz santidade nem para mim nem para você. O que traz santidade nas nossas vidas é reverência, obediência, temor e obedecer à voz do seu Senhor e seguir os mandamentos dele, para que nem o diabo e nem a sua consciência te vergonhem diante do Senhor. Aleluia. É isso que vai nos requerer. E é isso que vai nos trazer a vitória. É isso que nos vai trazer a resposta. As bênçãos do Senhor. Verdade, Jesus. É isso que vai fazer com que Jesus estenda os seus ouvidos e incline os seus olhos para no dia da nossa luta, da nossa guerra, da nossa peleja. Aleluia. Tem misericórdia de É nós. dessa maneira que Ele vai agir na minha e na sua Aleluia. vida. Mas se não haver isso, não tem como Jesus trabalhar. verdade, Pai. Não tem como Jesus agir. Não tem como Jesus operar o milagre, aquilo que você veio buscar. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Glória a Deus. É o Deus de resposta. O que é impossível para Jesus? Nada. Nada. Tem situações na minha e na sua vida que Jesus ele podia mudar assim, ó, no piscar de olhos. Mas ele requer o que? Perseverança. Ele requer o que? Obediência. Ele requer o que? Temor. Porque para me chegar até aquela parede, eu tenho que me direcionar até ela. Da mesma maneira é até Jesus. Para me querer o milagre, o manifestar o agir do Senhor, eu tenho que manifestar em direção até Ele. Verdade. Muitas das vezes, quando nós estamos no início da conversão, em vez de dar tudo certo, dá tudo errado. Tudo vem ao contrário. Muitas das vezes é permissão do Senhor Jesus para ver onde está a minha perseverança e a sua, para continuar ali na retidão, para que Ele venha estender as suas mãos e manifestar a glória dele sobre nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor Jesus tem milagre. Verdade. Jesus tem restituição dessa Glória a parte. Deus. Amém, Jesus. Receba. Mas basta que você se entregue. Aleluia. Não fique dentro da igreja com a capa, querendo se esconder do homem, porque de Jesus você não se esconde. Porque Jesus ele conhece o meu oculto e o meu secreto. Muitas das vezes vamos ser julgados pelo homem por a gente falar a verdade, por a gente falar o que eles não querem ouvir. Mas eu prefiro desagradar a humanidade e agradar ao Senhor. Porque no grande dia quem vai me resgatar é Jesus. O homem não tem nada para me oferecer. Muito bem. E que eu corrijo também a minha fala. A gente tem que ter temor aqui diante da nossa reverência. A nossa liderança. Temos que ter temor e obediência. Mas o temor primeiramente vem de Deus. Porque se você não teme aquele que você está vendo, como você vai temer aquele que você não vê? Verdade. Não tem como. Jesus quer restaurar o altar. Jesus quer restaurar a vida aqui. Aleluia. Jesus quer restaurar. Jesus quer restituir milagres. Oh, Ramancho. 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 Oh, Calabarachúria, Calabaratara, Calabaratu. Eu creio na providência. Eu creio no milagre. Eu creio na resposta. Eu creio no manifestar e no agir do Senhor. Ramancho. 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 Oh, Calabarachúria, Calabaratara, Calabaratu. Oh, Calabarachúria, Calabaratara,
naquele lar, naquela casa. Toma posse do milagre, da providência e da restituição em nome de Jesus. Glória a Deus, fiel, maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nosso Deus é o Deus de milagre. Verdade, O Deus de cura. verdade, o Deus de Jesus. providência. Aleluia. Não existe Louvado uma seja lágrima o teu nome. derramada que ela volte Verdade, vazia. Jesus. Não existe um clamor, uma súplica que Jesus não ouve. É verdade, Oh, Pai. carabaxúria, Aleluia. Deus poderoso, Deus santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiel, 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 fiel. Oh, glória. Oh, Jesus, que assim seja, Senhor. Na sua perseverança, oh Jesus, aleluia, 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 louvado seja. Deus poderoso, fiel, aleluia. Glória, 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 glória. Eu estou quebrando todo laço. Em nome de Jesus, quebra Jesus sobre a vida dela. Quebra todo laço. Quebrando Jesus, sai desfazendo toda a obra do diabo. Sim, Jesus. Sim, Jesus, repreenda mesmo, meu Pai, repreenda mesmo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Restaura a vontade da tua casa. Restaura a vontade da casa da tua filha, Senhor. Oh, Jesus, entra com providência. Entra com milagre, entra com resposta. Oh, calabarachúria, calabarachúria. Oh, calabarachúria, Fiel, aleluia. eu estou indo de encontro àquele coração ferido. Eu estou indo de encontro àquela mente perturbada. Eu estou indo de encontro àquele lugar. E acredita e confia nas promessas do Senhor. O que Deus uniu, Satanás não separa. Porque eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de amor. Eu sou Deus de restituição. E agindo eu, ninguém impedirá sobre a sua vida. Ele confia, acredita nas promessas do Senhor. Porque Ele vem. Poderoso e santo, aleluia. Glória, 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 glória. Verdade. É dessa maneira que o Senhor Amém, nos faz. Jesus. Quando nós confiamos, quando nós depositamos toda a nossa Verdade, fé, toda a nossa confiança, com o coração limpo, obediente, temente ao Senhor, não há uma lágrima que ela volte vazia, que ela volte sem Oh, resposta. Quando ela glória. chorou pelo seu milagre, Aleluia. ao ponto que não saía nenhuma palavra dos seus lábios, mas cada lágrima que derramava sobre aqueles olhos de Ana era humilhação, era uma vergonha que a Penina, sua rival, fazia para com ela. Mas naquele dia o Senhor Jesus se compadeceu dela e o milagre sobre a vida dela veio o seu Samuel. E é dessa maneira que Jesus fala para mim e para você nesta tarde: eu tenho milagre, eu tenho restituição, eu tenho resposta, eu sou o único que tem o poder nas mãos para controlar tudo aquilo que tem tentado. Deus poderoso, aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus querido, Jesus amado, vai de encontro agora à casa das tuas filhas, Pai. Vai de encontro cada casa. Poderoso, aleluia. Repreendendo toda Glória. seca, todo levante, toda adversidade, Maria. Colocando fé, confiança, que ela venha acreditar que o Senhor é o Deus que guerreia, que o Senhor é o Deus de promessa, que o Senhor é o Deus de cura, que o Senhor é o Deus de restituição, que o Senhor é o Deus de Seja, meu milagre, Pai, Deus que de assim salvação, seja. é o Deus que abre Sim, porta Jesus, dentro de sim, meu porta, Pai. é o Deus que quebra cativeiro, é o Deus que quebra todo Deus laço que faz poderoso, toda Deus lança, fiel. é o Deus Ramacho, Deus que é poderoso, santo, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória, Jesus repreende todo espírito da morte. Amém, toda Jesus, toda repreende, enfermidade, Pai. enfermidade, contra a vida dos Repreende. teus filhos, toda cilada do maligno, Pai, todos os planos arquitetados do maligno sejam frustrados, Sim, Jesus. seja arrependido, seja Sim, meu Deus, que assim destruído. seja, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso e E fiel. até aqui eu agradeço a minha oportunidade e as mãos do Senhor.